As suas preferências, o que você acha que é interessante ou não, é muitas vezes determinado por quem são seus gurus. Quem é o seu herói? O Whindersson Nunes acho que já é carta virada, já tem muita geração nova aí. E é engraçado que a minha esposa comenta muito isso. Hoje o que nós temos na internet são especialistas para tudo, né? Então qualquer tema que aparece, nós temos alguém que vai levantar lá e vai gravar um vídeo para poder esboçar a sua opinião e influenciar a sua maneira de pensar e encarar a sua vida de alguma forma. E não tem como fugir. Afinal, na palma da sua mão você tem acesso ao mundo inteiro, por meio do seu smartphone. Só que é engraçado a gente pensar o seguinte, gente, influenciar não é algo que a gente aprende em uma graduação, né? A não ser que alguém me apresente, eu nunca vi uma graduação do tipo bacharel em digital influencer, ou algum tipo de curso que ensine você a influenciar pessoas. Sabe por quê? Porque influenciar pessoas é algo inerente a ser humano. Você é fruto, e mesmo novos como vocês são aqui, de todas as influências que vocês receberam até aqui. Os mais velhos têm suas convicções e pensam e entendem a vida como ela é a partir de influência familiar, a partir de influência na escola, nos estudos, em todos os ambientes que nós temos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Pensar sobre a influência como algo inevitável para nós, nos leva a questionar a respeito de se a influência é algo que está no repertório de Deus, no que Ele está fazendo no mundo. Eu quero dizer para você o seguinte: Mark Dever, no seu livro Discipulado, ele vai falar assim, no cerne do cristianismo, lá no centro, encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que demonstre seu caráter e o faça por meio da obediência à sua palavra, no relacionamento com Ele e com os outros. Deixa eu repetir. No cerne do cristianismo, encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que demonstre seu caráter e o faça por meio da obediência à sua palavra, no relacionamento com Ele e uns com os outros. O que significa tudo isso para nós, gente? No plano de Deus, está lá a sua vida como mais uma pecinha desse quebra-cabeça chamado História da Redenção. Você, novo como você é, nova como você é, todos nós fazemos parte de um projeto que Deus tem para que a sua comunidade seja uma comunidade que influencie esse mundo de alguma forma. E aí, para isso, eu resumi tudo que a gente vai pensar aqui agora, nessa reflexão, em uma frase. Se você sair daqui com ela, eu já vou ficar muito feliz, acho que com um dever cumprido aqui, que é a seguinte: os discípulos de Jesus influenciam o mundo quando vivem segundo as normas do reino de Deus. Simples assim. Vou repetir. Os discípulos de Jesus influenciam o mundo quando vivem segundo as normas do reino de Deus. Para isso, nessa passagem, eu quero propor para vocês pelo menos 3 características, 3 movimentos aqui. Mas é importante a gente contextualizar, né? Então vamos pensar o seguinte: olha para a sua Bíblia lá no primeiro verso do capítulo 5. O texto vai falar assim para a gente, que vendo as multidões, Jesus subiu no monte e se assentou. Não sei se você sabe, mas nós temos alguns, se não todos, os registros de sermões que Jesus deu. Nós imaginamos, como o próprio João diz, que Cristo fez muito mais do que os livros poderiam registrar. E que esse capítulo 5, 6 e 7, eles compõem aquilo que foi conhecido para nós como o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que é o maior sermão registrado aqui pelos evangelistas a respeito de Jesus. E esse sermão, gente, eu gosto de dizer que ele é um dos principais textos para a jornada cristã. Andar com Jesus demanda você ter isso aqui pelo menos debaixo do seu braço, se possível lendo 1 ou 2 vezes ao ano, para relembrar um pouco daquilo que essencialmente define o que é caminhar com Cristo. E é curioso que esses 3 capítulos, eles têm como tema central, e eu vou expandir isso, pensar no próprio Evangelho de Mateus, o reino de Deus. Ou seja, quando Jesus disse o que disse, ele tinha como motivação e como plano de fundo o reino que ele estava estabelecendo aqui. E aí a gente pode dizer que o Sermão do Monte ele se divide em 2 partes. É Jesus apresentando para nós como que se entra nesse reino, e num segundo momento como que se vive nesse reino. E aí, o movimento de Cristo ele é um tanto quanto curioso, porque alguns estudiosos dizem o quê? Se você vê no verso 2, o verso vai dizer que
Cristo começa a ensinar. E é interessante que no período do judaísmo, lá no primeiro século, esse movimento de alguém se assentar e pessoas irem aos pés, é porque a quem nós estamos indo aos pés é considerado um mestre, um rabino. Você já viu a expressão, por exemplo, Paulo foi educado aos pés de Gamaliel. Ou seja, a ideia de que Jesus está sendo encarado como um mestre que tem algo a dizer que é muito importante e que demanda a nossa atenção. E a partir daqui ele começa a falar sobre o bem-aventurado. E coloca várias características que daqui a pouquinho a gente vai voltar nelas. Mas é dentro desse contexto que ele diz o que diz para nós a respeito da minha e da sua identidade. E aqui vai a nossa primeira lição. Jesus, se você puder ver lá no verso 13 que nós lemos, e no verso 14, ele qualifica a sua audiência com duas palavrinhas. Vocês são sal e vocês são luz. E ele tem como um ambiente pelo qual essas duas palavras elas têm significado a terra, o mundo. Vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. A primeira lição que a gente pode ter dessa passagem aqui, no verso 13, é de que, de alguma forma, Jesus chama eu e você para sermos um freio para a maldade desse mundo. Olha o que o texto vai dizer. Vocês são o sal da terra. E eu acho que não é novidade, se talvez for novidade, você vai saber hoje. Naquela época não se tinha geladeira, gente. Geladeira é uma coisa que a gente tem aqui, que é um dos privilégios da tecnologia, entendeu? As esposas de plantão e a minha, se você quer agradar uma esposa, dá uma geladeira de respeito, dá um micro-ondas, aquele que é assim, que o negócio, enfim, é alegria no lar. Mas o ponto aqui é você pensar o seguinte, para a gente entender o porquê que Jesus usa essa metáfora do sal, é a gente entender a função do sal naquela época. E de tantas que a gente poderia propor aqui, uma delas que é bem direta para nós, é que o sal ele evita a podridão. Ele ajuda na conservação das coisas. É como se Jesus colocasse para nós o seguinte: vocês agora são tempero para o mundo. Vocês agora são chamados a serem uma comunidade que vai impedir que esse mundo se apodreça por completo. É bem curioso isso, né? Jesus nos chama a ser um freio para a maldade. Afinal, gente, pensa comigo. Maldade não é uma coisa que a gente precisa se esforçar para ver, né? Vocês, na escola de vocês devem ter contato com muita maldade. E não precisa ir muito na escola, né? Quando a gente lida com os nossos próprios dilemas, os nossos pecados, a maneira como a gente gosta de obedecer aos nossos pais com muito prazer, tudo isso faz com que a gente perceba que o mal é algo presente na nossa própria experiência do ser humano. E o ponto de Jesus aqui é dizer o seguinte: a comunidade que eu estou reunindo em meu nome, ela é chamada para ser uma comunidade que vive na contramão. Ela vive como uma comunidade que se contrasta. E à medida que ela vive de modo diferente diante dos homens, ela demonstra para esse mundo que alguma coisa está acontecendo de dentro para fora. É interessante que a mensagem de Jesus, se você lembra lá em Marcos capítulo 1, é a seguinte: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. É como se Jesus dissesse para nós que a chegada do seu reino não é como se você estivesse olhando para fora das portas da cidade e lá estivesse chegando alguém que vai dominar. Não. É algo que está acontecendo de dentro para fora. É dentro do mundo o reino implodindo, ele se expandindo a ponto de afetar todos os contextos pelo qual a gente vive. Então pensa comigo, ser uma influência é ser sal. E ser sal é ser alguém que tem uma resposta contrária à maldade. E a única resposta contrária à maldade, pessoal, é viver à luz do reino de Deus. Nos nossos contextos, seja você nessa escola, seja você que está já pensando na sua faculdade ou já está nela, seja você como um professor, enfim, todos nós lidamos com a maldade a todo tempo. Entenda o seguinte: toda vez que a maldade estiver diante de você, entenda que você está em terreno sagrado para servir ao Senhor e ser um canal que evita a podridão à sua volta. É esse o papel da igreja, gente. Nós somos chamados para ser sal. Mas é interessante que Jesus diz o seguinte: mas se o sal perder o seu sabor?
E aqui, quem cozinha aqui? Levanta a mão, quem sabe fritar um ovo? Por favor, né, gente? Ei, vocês cozinham mesmo? Se eu pedir para alguém falar uma receita aqui agora, explicar, vocês vão saber direitinho? Que medo, né, gente? A cara de vocês e de pânico, assim. Por que eu estou perguntando isso? Se você sabe o mínimo de cozinha para não criar um caos lá dentro, você sabe que sal não perde sabor por si só. O sal é um grão ali que ele não perde o seu sabor. Só que o que Jesus está querendo dizer? Naquela época, gente, sal não era puro como nós temos hoje. Ele era carregado de outras substâncias que, a depender de como fosse usado, ele perderia, sim, a sua função. E aí entra um ponto de alerta para nós aqui, quando Jesus usa essa metáfora. Porque é o seguinte, vocês são os freios da maldade do mundo, só que muitas vezes, a gente não é solução, mas parte do problema, né? A gente não evita a maldade, a gente às vezes contribui com um tiquinho mais. E é aqui que entra um senso de responsabilidade de como a nossa vida acontece. Entenda uma coisa, crer em Cristo Jesus é muito mais do que crer em uma ideia sobre alguém. Crer em Jesus é muito mais do que você concordar com Jesus. Crer em Jesus implica em estar nele. Eu gosto muito que alguns autores, eles enfatizam muito bem a doutrina do estar em Cristo, essa união mística com Ele. E a união mística com Jesus é quase como se, ao usar essa expressão em Cristo, os autores bíblicos tivessem o intuito de dizer o seguinte para nós: quando você crê em Jesus, você passa agora a habitar nele. Jesus é seu local de habitação, de modo que tudo que você faz ou deixa de fazer é em Cristo, é por Cristo, é para Cristo. Nós comentamos muito disso aqui na nossa conversa, mas esse é um ponto fundamental para a gente entender que ser sal não é algo que a gente tem dia para usar, não é acessório que a gente coloca no bolso, é característica identitária, é quem você é RG, gente, é como a gente se apresenta diante dos homens. E aí Jesus está mais ou menos dizendo o seguinte: vocês são os freios para o mundo, mas cuidado com a incoerência de vocês. Não sejam incoerentes. Se vocês creem em Jesus, procurem de fato considerarem isso como algo real para vocês. O Evangelho é muito mais do que uma ideia, o Evangelho é sobre alguém que vem revolucionar tudo, inclusive a sua vida, para que ela seja também revolucionária onde ela estiver. Segunda lição, está comigo? Então aí, foca aí. Segunda lição está no verso 14, olha só. Vocês são a luz do mundo. E aqui é interessante a gente pensar que assim, se nós somos como sal, freios para a maldade, o que a luz diz a respeito da nossa identidade? E aqui a gente poderia limitar e dizer alguma definição que a Bíblia coloca para nós. Eu não quero me arriscar porque eu entendo que Jesus, e eu sugiro para vocês pensarem que a ideia de luz aqui, ela é um tanto quanto rica. Jesus não tem intuito apenas falar que é a respeito do contraste de luz e trevas, como aquele que anda na luz e aquele que anda nas trevas. Não, mas eu acho que também tem uma ideia daquele que é iluminado, do que teve a revelação de Deus, e os seus olhos foram abertos para ver a verdade. Estão comigo? Pensem que a ideia aqui é como se Jesus dissesse que ser luz é ser agora uma voz profética para o mundo. Vou repetir, ser luz é ser uma voz profética para o mundo. Os discípulos de Jesus são freios para a maldade porque eles são sal, mas eles são vozes proféticas porque eles são luz. Isso por quê, gente? Porque a luz, como um de seus pontos altos na revelação bíblica, é que ela aponta o caminho. A luz é o norte. A luz, o próprio salmista nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, é como se ele voltasse para nós e dissesse o seguinte: a igreja é por natureza uma comunidade profética, porque ela é farol. A igreja é aquela que aponta uma direção de esperança para esse mundo. Então pensa comigo, se a gente se limitasse apenas em ser um freio para a maldade, nós seríamos apenas dois grupos que estariam aqui brigando para quem tem mais espaço.
Se é o nosso trilhar em retidão, ou se é como o mundo trilha os passos dele aí nas trevas. Mas a ideia é que não somente nós somos um freio para a maldade, mas nós mostramos para o mundo aquilo que ele não consegue ver sozinho. O apóstolo Paulo coloca para nós em Efésios 2, você conhece muito bem esse texto, eu tenho certeza. Quando ele vai qualificar o que é a humanidade sem Cristo, ele diz o seguinte: todos vocês estavam mortos em delitos e pecados, nos quais costumavam viver, seguindo a presente ordem deste século, desse mundo, fazendo o quê? Sendo marionete do diabo, porque ele vai dizer: o príncipe da potestade do ar está atuando nos filhos da desobediência. Só que é o seguinte, gente, e não faça isso pelo amor de Deus. Não chega para o seu amiguinho que não é cristão e fala o seguinte: o capeta está te controlando, não fala isso. O diabo está conduzindo você, não fala isso. Primeiro que talvez você pode perder sua amizade ali, mas tenha consciência de que é assim. Saiba que a realidade por trás do que os nossos olhos não podem ver aqui, é de que esse mundo é de fato uma batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas. É isso que o livro de Apocalipse apresenta para nós, não é? O Cordeiro de Deus no seu trono, e as bestas, e o dragão, e etc., a antiga serpente se voltando contra os filhos de Deus. O ponto aqui é que nós como igreja, você como um cristão, na sua escola, onde você estiver, você tem como responsabilidade mostrar que tem solução para o mundo. Ser um canal que mostre para os seus amigos qual que é a condição deles. É por isso que eu não acredito muito, gente, não que tenha o seu valor, mas a gente nunca pode reduzir o nosso evangelismo a entregar folheto na rua. Isso de alguma forma pode ser algum tipo de contato para esse mundo? Pode. Só que a gente precisa de relação. A gente tem que ter acesso às pessoas. A gente tem que sentar com elas, conviver com elas, conversar com elas, para que aí sim, nesse contato de apresentar uma vida e de conhecer uma vida, nós venhamos apontar o caminho para todas as questões da vida. É isso que Jesus está colocando para nós aqui. Só que sabe o que é curioso? Quem é que está recebendo esse tipo de qualificação? Vocês são luz. Obviamente que diretamente não somos nós. A gente está pegando de repeteco, né? Mas é um povo que durante tanto tempo estava exilado, que na sua história, por causa da sua desobediência, foi parar em terreno pagão, lá na Babilônia. Depois desse período aí, graciosamente Deus traz esse povo novamente para a terra da Palestina, só que ainda assim, está com aquele sentimento agridoce, sabe? Pô, eu estou em casa, mas parece que eu não estou, porque os pagãos continuam governando. Roma impõe para nós aqui a espada, ela nos ameaça com a morte, ela faz tudo isso. O que a gente precisa? A gente precisa de um Messias que dê para nós esperança. E aí Jesus vira para esses discípulos, essas pessoas que estão ali sedentas, e diz: vocês são luz. Talvez para você isso não tenha tanto impacto, mas para um judeu do primeiro século que ouve que são luz, tem muito impacto. Sabe por quê, gente? Lá em Isaías 42, olha só, Isaías 42, 6, quando o profeta começa a falar da nação de Israel, e começa a considerar ela como um servo, é como se essa comunidade inteira, esse povão, fosse identificado como uma única pessoa. Ele vai dizer o seguinte para a nação de Israel: eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei você um mediador para o povo, e uma luz para os gentios. No mesmo texto de Isaías, lá em 49, verso 6, ele vai dizer assim, ó, ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aquele de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Então o que está acontecendo aqui? De uma maneira bem simples, quando Jesus se volta para essa multidão e para esses discípulos ali, simpatizantes, que querem ouvir o que ele tem a dizer, ele diz: vocês são luz. Queridos, é como se estivesse diante de nós a solução para tudo, porque ele está fazendo nada mais nada menos do que restaurar a nação que um dia foi quebrada. É Jesus restaurando seu povo, é Jesus voltando e falando o seguinte: é o seguinte, vocês não eram o sacerdócio real do Antigo Testamento, chamados para viverem uma vida diante do mundo aí, e atraírem os povos por cumprirem a minha aliança, a minha lei? Eu quero que vocês entendam que essa vocação, essa missão de vocês, ela não se encerrou, ela não foi frustrada
pelos pecados que vocês mesmos cometeram. Deus não abriu mão do seu propósito de ter um povo para Ele e de usar esse povo como seu canal de testemunho de glória nesse mundo. Pelo contrário, eu estou fazendo novas todas as coisas. Vocês são luz do mundo. Só que é interessante, gente, que Jesus vai falar o seguinte: não dá para esconder uma cidade sobre um monte. Quem é que gosta de viajar? Gente, vocês não gostam de viajar? Que vida infeliz, meu Deus do céu. Vocês não gostam de viajar, né? Quem gosta de viajar assim de carro, pegar a estrada assim mesmo, tal, bastante. Com certeza você já teve a seguinte situação: você quer muito chegar numa cidade e só tem breu, e estrada vai 30 quilômetros, 29. Aí era para outra cidade, a sua está a 250. E aí você vai. Só que é o seguinte: quando lá no horizonte bate uma luzinha, o coração chega a ficar quentinho, não fica? Estou chegando no local. Por quê? Porque uma cidade iluminada, ela não se esconde, gente. Por mais que ela esteja a 40, 50 quilômetros, você vê a luz. É como se Jesus se voltasse para esse povo e falasse o seguinte: vocês são luz, eu estou restaurando a identidade de vocês. Mas entenda uma coisa: lutem contra a incoerência. Lutem contra a incoerência de vocês. Se vocês são uma cidade que é construída sobre um monte, essa cidade tem que estar acesa. E ele usa uma outra metáfora: como é que você pega uma candeia e coloca debaixo da mesa? Inteligente, né? Você pega uma candeia assim, acende e vou botar debaixo da mesa. Quem passou pelo apagão que teve nos últimos tempos aqui, gente, fazia muito tempo que eu não comprava vela. E em casa bateu um pânico comigo e com a minha esposa Juliana, porque quando a luz foi embora, aí a gente ficou assim, 20 minutos, vai voltar. Isso era 5 horas da tarde, né? Quando deu 10h30, aí a gente lembrou, a gente mora no 10º andar. A gente só sai descendo 20 lances de escada e a gente precisa fazer compras. Vai ser maravilhoso esse fim de semana. E aí, enfim, resumindo, a gente comprou as velas depois e deu certo. Mas estar no escuro é desesperador. Você não encontra suas coisas, você não consegue produzir nada, e gera pra gente aquele sentimento de introspecção, né? Você tem alguém em casa, você começa a falar da vida, confessa pecado, faz um monte de coisa, porque a história vai embora, entendeu? A gente estava com os familiares em casa e a conversa rendeu. Mas o ponto aqui, pra gente entender o que Jesus quer dizer, é que ele está querendo falar mais ou menos assim, se você tem essa vocação de ser luz, e ser essa comunidade que é profética, que aponta o caminho da verdade, que mostra a esperança para esse mundo, que mostra a solução para ele, você precisa de visibilidade. As pessoas precisam nos ver, gente. É por isso que quando a gente conversou aqui, lembra? Essa mensagem de que, eu me converto, vou para o céu e acabou, não quero saber mais de ninguém. Isso eu acho que tem um cheirinho de paganismo. Isso tem um cheirinho de muita coisa, mas não é evangelho. O evangelho é uma mensagem que nos transforma para que nós sejamos canais daquele que nos transformou. A gente é transformado não para transformar as pessoas, porque nunca dependerá de mim e de você, mas para sermos arautos. Lembra da linguagem de Paulo? Vocês são cartas vivas para esse mundo. Nós somos aqueles que apresentamos para o mundo boa notícia. E o evangelho é isso, né? Boa notícia. A gente não passa para o mundo solução mágica. A gente não passa para o mundo regrinhas religiosas para se cumprir. A gente não passa para o mundo assim, cumpre isso aqui, está tudo resolvido. Não. A mensagem é: o rei chegou. O rei veio por nós. Ele é o Senhor de toda a história. Se submeta a Ele pela fé e tudo vai mudar. Sabe por quê, gente? Eu não vou falar que eu estou caminhando para o final, que isso é problema, né? Se eu falar aqui, mas vamos lá. Tomar um cuidado com isso aí, né? Mas sabe por quê? A gente precisa olhar para essas questões aqui e perceber que quando a gente pensa na nossa relação com o mundo, a gente está pensando na nossa identidade. E quando a gente pensa na nossa identidade, a gente está pensando na nossa relação com o mundo. Agora deixa eu melhorar isso aqui. Falar de quem você é falar sobre o que você tem que fazer. Missão e identidade são duas faces da mesma moeda. Missão não é programação da igreja uma vez ao ano. Missão não é um ministério que a gente abre para que a gente faça as nossas contribuições ali e alivie a nossa consciência para dizer que nós estamos ajudando missionários muito longe daqui.
A missão é justamente assumir a sua identidade em Jesus. Jesus está convocando para que a gente viva a nossa vida diante das pessoas. Eu acho que eu não falei o título desse sermão para vocês, mas é o reino de Deus diante dos homens. Porque é isso que Jesus espera do seu povo. Que nós tenhamos uma vida, não que ela seja apenas um discurso, como se a gente fosse uma comunidade que se preocupa apenas das portas para dentro. Não. Nós nos capacitamos das portas para dentro para sermos farol, para sermos sal das portas para fora. É por isso que vocês conhecem e me desculpem os teólogos presentes aqui com a pronúncia, tá? Dietrich Bonhoeffer, enfim, vocês sabem quem é, mas é mais ou menos por aí. Ele foi um dos principais pensadores do século passado. E ele escreveu um texto que é sobre comunhão. E ele vai dizer algo muito curioso a respeito da comunidade de Jesus e a sua identidade. Ele diz assim: uma comunidade de Jesus que tenta se esconder, deixou de o seguir. Qualquer comunidade que carregue o nome de Cristo, que não seja uma comunidade que procura ser um freio para a maldade e uma voz profética apontando o caminho da verdade e mostrando Jesus Cristo, ela é apenas, gente, um ambiente para a gente ter ali boas relações com os amigos e para fazer culto. Já parou para pensar? É o clube. Já parou para pensar que tem muitas igrejas que são assim? A gente é especialista em promover culto. A gente faz um culto muito legal. Só que a pergunta é, o que o culto está gerando quando chega a segunda-feira? E é aqui que eu vou para o último argumento aqui, que é, os discípulos de Jesus, eles trilham esse caminho de ser sal e ser luz com as boas obras. E aí talvez você pense assim, pô, isso é óbvio. Pensava uma coisa mais uau. Mas pense o seguinte, olha o que o texto vai dizer lá no verso 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É mais ou menos como se Jesus dissesse para nós que nós precisamos deixar as nossas marcas, as nossas pisaduras, por onde passarmos. É pegada mesmo, sabe? Um crente passou aqui. A gente nunca pode desperdiçar os ambientes que Deus nos concede. Eu acho que um dos questionamentos que a gente tem que fazer sempre... Quem foi que pegou o livrinho sobre a vontade de Deus? Tomando decisões segundo a vontade de Deus, quem pegou? É muito interessante, calma querido, não vou pedir para você falar nada, fica tranquilo. Ufa, né? Tomando decisões segundo a vontade de Deus, eu estava até conversando com o Fratelli, esse livro é bem interessante, né? Porque o Weber, ele vai justamente propor esse jornada de sabedoria, como nós comentamos aqui. Mas a gente precisa saber que, assim, muitas vezes a gente entende a vida cristã como se ela fosse 8 ou 80, né? Senhor, qual faculdade eu tenho que estudar? Ai meu Deus, eu tenho que orar, porque se eu for para a faculdade errada, já era. Ai meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para tal trabalho? Eu tenho essa oportunidade de emprego, essa aqui, qual que eu escolho e tal? E a gente às vezes não se esquece que a preocupação de Deus não é necessariamente aonde, mas como. Como você será lá? Quem será você neste trabalho, ou no trabalho A ou trabalho B? Porque a ideia nossa é que a nossa vida ela sempre vai acontecer diante dos homens. Mas a pergunta é, a nossa luz está sendo brilhada diante dos homens? Quando Jesus fala que as nossas obras devem acontecer diante dos homens para que eles glorifiquem ao Pai, é porque quem olha para nós, gente, quem olha para você e de fato vê um verdadeiro cristão, essa pessoa entra em parafuso. Porque a vida da igreja, ela faz isso com as pessoas, e gera parafuso. Sabe por quê? Porque Jesus, quando diz isso, eu arrisco a dizer que ele tem em mente o que ele falou do verso 1 do capítulo 5 até o verso 11. É a vida do bem-aventurado. Sabe por que queria parafuso? Porque as obras diante dos homens são daqueles que são bem-aventurados porque choram. São bem-aventurados porque se consideram pobres de espírito. São bem-aventurados porque eles são misericordiosos, pacificadores, eles têm fome e sede de justiça, eles são perseguidos por causa de Jesus. Está percebendo aqui que Jesus mostra para nós uma maneira de viver nesse mundo?
A maneira pela qual a gente impacta esse mundo, a maneira pela qual a gente influencia, e não como digital influencer, mas como uma comunidade cativante, é vivendo a vida bem-aventurada que Jesus nos concede. E a ideia de bem-aventurança, nesse capítulo aqui, de certa forma na Escritura, não é necessariamente como nossas traduções muitas vezes colocam, apenas feliz. A alegria está ali, mas você percebe que se torna um tanto quanto difícil compreender alguém que é alegre e é pobre de espírito e chora. A ideia aqui é mais ou menos como que o bem-aventurado é aquele, numa tradução Felipe Moreira, internacional, etc., é aquele que recebe o parabéns de Deus. O bem-aventurado é aquele que recebe a bênção da aprovação do Senhor. Eu não estou querendo dizer que nós estamos fazendo coisas para receber de Deus a sua aceitação como se dependesse de nós, mas é mais ou menos dizer o seguinte: a vida que Deus exige de nós em Cristo, ela recebe do Senhor o seu amém. Ela recebe de Deus a alegria, o bom prazer, assim como Ele olha para Jesus: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando nós vivemos a vida de Jesus, Jesus olha para mim e para você e diz: esses são os meus filhos em quem eu tenho prazer, porque eles vivem a vida que eu projetei para eles.